Testemunhas. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus iam caminhando de Emaús, pequena cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. Estavam perplexos por causa dos últimos acontecimentos e principalmente por causa da notícia trazida pelas mulheres que tinham visto anjos e falado com Jesus depois da ressurreição. Voltaram para casa a fim de meditar e orar sobre isto, na esperança de obter alguma luz sobre esse negócio que lhes aparecia tão obscuro. Em certa altura, reuniu-se a eles, vindo de trás, uma pessoa estranha. Iam, porém, tão desligados em suas conversas que não perceberam. Era tamanha a aflição desses discípulos, que choravam enquanto iam pelo caminho, e o coração compassivo de Jesus encontrou aí uma dor que lhe era dado a aliviar. Disfarçado em estrangeiro, Jesus travou conversão com eles, mas os olhos dos dois estavam como fechados para o não conhecerem. Ele lhes disse: "Que é isso que vos ides praticando e conferindo um com o outro? Por que estáis tristes?" E respondendo um deles, chamando Cleófas, lhes disse: "Tu só és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali tem passado esses dias." Ele disse: "Que?" E responderam os dois: "Sobre Jesus de Nazaré, que foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo." Referiram-lhe, pois, todas as ocorrências, aludindo também à notícia que haviam trazido as mulheres que pela manhã tinham estado junto ao sepulcro. Disse-lhes então Jesus: "Ó, insensatos e tardios de coração, para que tudo que anunciam os profetas. Porventura não importava que Cristo sofresse estas coisas e que assim entrasse em sua glória?" E começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, lhe explicava o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Os discípulos ficaram mudos e pasmo e alegria, e nem sequer ousavam perguntar ao estranho quem era ele. Atentos, o escutavam enquanto iam abrindo a inteligência concernente à missão deste Salvador e revelando o seu cumprimento. Ao pôr do sol, os discípulos chegaram à casa e Jesus fez com quem iam para mais longe. Eles, porém, não podiam consentir em se separar-se do companheiro que lhes haviam suscitado no coração tanta alegria e esperança pelos que lhe disseram: "Fique em nossa companhia, porque já é tarde. Está o dia em sua declinação." E ele entrou com os dois, notador que tivesse preparado uma refeição singela, e Jesus tomou assento à cabeceira da mesa, conforme era seu costume. Ordinariamente era o chefe da família que incumbia de invocar a bênção à mesa. Jesus, porém, pondo a mão sobre o pão, abençoou. Então abriram-lhe os olhos aos discípulos. O modo de proferir a bênção, em notação muito conhecida em sua voz, as referidas nas mãos de Deus, revelaram nele o Mestre querido. Durante um momento ficaram como se suspenso, sem poder articular palavra. Depois, erguendo-se, de um salto, lançaram aos pés de Jesus e o adoraram. Ele, porém, desapareceu no meio deles. Desprezando a fome e a fadiga, saíram deixando intacta a ceia, e volveram a Jerusalém para levar aos outros a nova do Salvador ressuscitado. Estavam eles ainda falando aos seus companheiros, eis que Jesus se apresentou no meio deles, levando as mãos como para abençoá-los, disse: "Paz seja convosco." A princípio, os discípulos ficaram atemorizados, mas depois de Jesus lhe mostrar as mãos transpassadas, participando com eles da ceia, creram e foram consolados. A fé e a alegria dissiparam-lhes o coração as dúvidas, sendo indescritível a sensação que experimentaram ao conhecer o Salvador. Tomé não estivera presente nessa ocasião, e se recusava por isso a crer no que lhe diziam com respeito à ressurreição do Mestre. 8 dias depois, estando com os demais discípulos, Jesus tornou a aparecer-lhes. Mostrou então a Tomé os sinais de sua morte, nas mãos e nos pés. Depressa, firmou-se-lhe no espírito a convicção e exclamou: "Senhor meu e Deus meu!"